O episódio de hoje está diferente. Normalmente sou eu que recebe aqui no nosso canal uma convidada. Desta vez, o convidado fui eu. Eu estive no canal da Débora Vitória e nós tivemos um papo delicioso sobre coaching. Aproveita e já curta este episódio e depois vai lá, visita o canal da Débora, porque esta conversa está uma delícia. Estamos ao vivo com o meu colega, parceiro, amigo, coach, Wagner de Araújo. Como vocês sabem, não costumo fazer vídeos ao vivo, mas eu fiquei muito curiosa. Está desligado? Está desligado. Será que alguém ouviu? Vocês ouviram? Espero que sim. Coisas que acontecem ao vivo. Exato. Quem sabe faz ao vivo. Bom, estou aqui no meu estúdio novo, falando com o meu amigo coach, que trabalha com o quê mesmo, coach? Eu trabalho com carreira para mulheres. Carreira para mulheres. Ok, a gente muitas vezes fica inseguro com o termo sobre o lugar de fala, né? Tá muito na moda isso. Eu quero saber um pouco mais sobre o seu trabalho e no final quero saber sobre essa questão do lugar de fala. Mas primeiro, explica melhor qual é o seu trabalho, o que você faz. Aliás, primeiro, né? O que é coach, para quem não conhece? Olha, o coach é uma coisa que é relativamente nova no Brasil. Ela começou a entrar na moda, no hype, de uma forma errada, através de pessoas que não são necessariamente coaches e que acabam dando uma visão completamente errônea sobre a profissão. O coach, ele é aquele profissional que ele te ajuda a dar clareza sobre os teus próprios objetivos, porque você quer atingir um objetivo. Muitas vezes esse objetivo está engavetado porque simplesmente você não encontra um caminho para realizar. O coach é aquele profissional que vai mostrar que todas as soluções podem estar dentro de você e aquelas que não estão, ele te ajuda a buscar essas soluções, traçar um caminho e colocar você para caminhar com consistência até você atingir o seu objetivo. O coach ele não vai pegar na sua mão e sair te arrastando por aí. O coach é aquele profissional que faz você ser melhor do que você é. Para quem está chegando agora no canal, meu nome é Débora. Hoje em dia eu falo que eu sou muito mais Vitória do que Débora. Débora Vitória, mentora de essência e propósito. Eu ressignifiquei a minha vida e ajudo outras pessoas a ressignificar as próprias vidas. Mostro um caminho seguro para que as pessoas ressignifiquem traumas, dores, enfim, e consigam se superar a cada dia. Wagner, se apresenta melhor olhando aqui para a câmera, falando sobre o coach e exatamente o que você faz. Eu sou Wagner de Araújo. Eu ajudo mulheres a reconquistarem a carreira ou retornarem para a carreira depois de um hiato, né, quando elas se dedicam à família e querem retornar ao mercado de trabalho. E eu ajudo essas mulheres a voltarem para o mercado de trabalho com clareza, com foco e com direção e estratégia. O que te habilita a fazer esse tipo de ensino, enfim, esse tipo de instrução, de forma geral? Na verdade, já me perguntaram, por que um homem quer se atrever a falar de carreira para mulher, sendo que eu sou um homem? Veja, estou num lugar privilegiado. E quando eu digo privilegiado, eu digo pelo seguinte: eu não sou mulher, eu não sinto como mulher, mas eu sou homem, sinto como homem. Eu já vi muita mulher deixar a própria carreira e eu consigo mostrar essa visão que o homem tem da mulher. Ou seja, como navegar nesse universo masculino sendo mulher, sem perder a essência e sem cair nas armadilhas do Clube do Bolinha. Então já te fizeram essa pergunta diretamente? Já me fizeram essa pergunta diretamente. Quem que fez essa pergunta? Por acaso foi você, e você me deixou com uma pulga atrás da orelha, e no dia você me fez essa pergunta, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Por quê? Por quê, né? Assim, eu sei o meu propósito, eu sei por quê. Mas se alguém me perguntasse o que eu diria? E aí eu estava com a minha esposa, com a minha filha, no mercado, fazendo compras, quando eu falei, caramba, é por causa disso.
Porque eu tenho uma visão de homem. Eu já trabalhei em muitas empresas, trabalhei em empresas em que a grande esmagadora maioria das mulheres não passavam nem perto de cargos de liderança, mulheres excelentes, que às vezes elas precisavam sair da empresa para tentar uma nova oportunidade, e às vezes elas ficavam patinando na carreira, sendo que o problema não era elas, era a forma como elas se posicionavam, como elas não sabiam se vender, como elas não sabiam encontrar aquilo que você acabou de falar, o lugar de falar, não é o lugar de fazer protesto, mas o lugar de se expor e sair da invisibilidade. Lindo isso, lindo isso. Eu quero saber mais, eu quero que você explique mais sobre o seu processo, sobre como funciona, por exemplo, um processo de coach nessa área. Então, eu fiquei um tempo aí fora, fui viver a minha maternidade e voltei, inclusive, isso é verdade, tá? Estou contextualizando, mas isso é verdade, e voltei para o mercado de trabalho muitos anos depois, pelo menos assim, mais de uma década depois de ter rompido com esse processo profissional. Ok, o que acontece? A mulher deixa a carreira, se esforça ou para cuidar de filhos, do marido, ou para, às vezes, até ajudar o marido na própria carreira, e ela se abandona. E aí o que acontece? Ela tenta voltar para o mercado, não importa qual foi a circunstância, seja porque precisou, seja porque ela falou, caramba, os meus filhos já cresceram, seja porque passou por uma separação, divórcio, não importa. E ela vai voltar para o mercado. Como é que o mercado vai enxergar essa mulher? Vai olhar para essa mulher, nossa, meus parabéns, olha, meus parabéns, você se sacrificou, olha que lugar para você. Não, o mercado não quer saber. Ele quer saber o seguinte, o que você pode entregar para mim? O recrutador, ele não está lá para ser seu amigo, ele não é seu psicólogo, não é seu terapeuta. Quando você chega para ele e fala assim, olha, eu saí, eu fui viver a minha maternidade, e agora eu quero voltar, eu estou com gás, ele vai olhar e falar assim, tá, mas que tipo de problema é esse? Ela está esperando um tapinha nas costas? Só que, uma coisa que muitas mulheres ainda não se aperceberam, é que vocês vivem um verdadeiro MBA de gestão durante a ausência. Vocês fazem gestão de tempo, gestão de recursos, gestão de conflitos, gestão financeira, e aí vocês têm que equilibrar filhos, às vezes doente, às vezes dá uma doença coletiva, fica marido e filhos, vocês precisam consolidar isso, vocês precisam resolver conflitos dentro de casa, e ainda tem a questão de ficar sem culpa. Então, quando você volta para o mercado não é uma pessoa atualizada, que é uma pessoa dinâmica. Só que agora o mercado está olhando para quem? Para as pessoas que aguentam pancada. E quem mais aguenta pancada do que uma mulher que acabou de viver a maternidade, passou anos se dedicando a fazer todo esse tipo de experiência, ela não precisa se apresentar para o mercado como coitadinha, e sim como alguém que tem na pele, em ambiente, viveu o ambiente de guerra, literalmente, tudo que uma empresa de fato está precisando. Então, de repente, eu não precisaria ter sofrido tanto ou ter começado tão lá de baixo se eu tivesse essa estrutura que você pode trazer. É isso? Bom, legal você ter falado isso. Muitas mulheres tentam voltar ao mercado. Não, olha, eu aceito qualquer coisa. Eu vou começar como estagiário e tem muita bagagem. Coisa que um trainee ou estagiário hoje, que pode ser facilmente substituído por uma IA, tem. Então, assim, ele não vai ter a experiência, a visão, a resiliência e a maturidade para aguentar a pressão que uma mulher que está saindo, que está voltando para o mercado tem. Porque ela tem responsabilidades, fez um verdadeiro MBA em ambiente de guerra, um ambiente hostil, e ela pode entregar muito valor para a empresa. Só que na hora que ela se apresenta, ela quer que o recrutador valide ela psicologicamente. Então ela entrega toda essa bagagem para ver se o recrutador E o que ela vai ouvir? Olha, eu entendi, você tem muita experiência no passado, mas a gente hoje queria alguém mais atualizado. Então ela vai para 20 entrevistas e recebe
Quando ela recebe não, beleza. Normalmente ela recebe silêncio. Que, na minha opinião, é muito pior. Fato é que nós, mulheres, olha, nesse ponto eu acho que a gente tem muito a aprender com os homens. Não sei se vocês já repararam nisso. Os homens têm uma autoestima que eu realmente tenho alguns que eu falo, da onde está vindo essa autoestima? E nós, mulheres, muitas vezes, com toda a nossa expertise, tudo que nós temos, né, de conhecimento, de sabedoria, a gente se acha menor, a gente se coloca muitas vezes abaixo de outras pessoas, abaixo de uma situação. Não que servir seja ruim ou errado, pelo contrário, tá, gente? Sempre amei servir, continuo servindo. Mas nós podemos fazer isso de uma forma mais correta, mais estruturada e, ao mesmo tempo que a gente está servindo, a gente não precisa se diminuir. Pelo contrário, quando a gente serve de igual para igual, quando a gente serve conscientes de quem nós somos e da nossa capacidade, a gente vai servir melhor, sem se estressar tanto, sem entregar o que nós não podemos entregar, que é as nossas vidas, a nossa mente, a nossa paciência, enfim. Tem uma forma melhor de fazer isso. E eu recomendo muitíssimo que todo mundo tenha terapeutas, coaches, mentores, porque isso transforma vidas. Essas pessoas estão aqui para transformar vidas. A minha história com o Wagner, eu comecei levando uma pancada dele alguns anos atrás, não literalmente, tá? Não chamem a polícia, por favor. Ele me ofereceu uma sessão de clareza e foi uma sessão de espancamento, assim, porque eu estava indo para um caminho que não tinha mais a ver comigo. Um dia teve, muitos anos antes de eu largar a carreira e tudo mais, tinha sentido. Mas naquele momento eu estava procurando algo para cobrir um buraco da minha filha. Eu queria fazer uma profissão X para ajudar a minha filha adulta a resolver um problema dela, uma questão dela. Tudo bem, a gente ama nossos filhos, é claro que a gente quer fazer. Mas ele me mostrou ali que não era o caminho, que esse caminho que eu estava procurando era um caminho extremamente infrutífero. Saí da sessão com muita raiva, porque ser questionado não é fácil. Eu já estava fazendo a formação naquela área que eu achava que era o que eu era obrigada a fazer. Não somos obrigados a nada. E eu saí da sessão consciente, através de perguntas que ele me fez, de que aquele não era o caminho. Mas e agora? Qual é o caminho? E um tempo depois, a gente inverteu os papéis e eu também fui auxiliá-lo em outras áreas, como mentora. Então, gente, buscar um coach, principalmente você aí, que está nessa faixa, nessa fase de transição de carreira, ou que você precisa se estruturar para voltar a ter a sua profissão, procure alguém especializado que possa te ajudar. Agora, deixa eu tentar elaborar a pergunta exatamente da forma que eu fiz para você naquele dia, para que você responda com todas as letras para a gente finalizar. A pergunta foi, eu acho, ou mais ou menos, ou exatamente assim. Por que eu, como mulher, vou ouvir você, que é homem, sobre a minha carreira? Veja, só antes de te responder, a raiva que você sentiu, porque eu te coloquei num desconforto tão grande, mas tão grande, que você foi obrigada a repensar. E não é que depois você virou e falou assim, poxa, fez sentido. Porque às vezes a gente está meio perdido, a gente acha uma pseudo-solução, e essa solução está afetando a gente de alguma forma. Só que quando alguém joga uma luz muito forte sobre aquilo, e você vê literalmente aquilo de esqueletos atrás do armário, você percebe que aquele é um caminho que você pode seguir, pode, mas você precisa ter toda a consciência. Agora, a questão do porquê eu, homem, poder ajudar você, que é mulher, a
voltar para a tua carreira, primeiro, segundo o LinkedIn, 27% dos homens na mesma situação de uma mulher, ou seja, escolaridade, e se afastou do mercado, por algum motivo, eles conseguem retornar antes ao mercado. Por quê? Muitas vezes tem a questão do etarismo, muitas vezes tem a questão de, ela é mãe, ela já passou por isso, porque ela vem com aquela bagagem emocional. E o homem vem com a bagagem mais prática. E o mercado quer alguém prático, quer alguém que entrega valor. A gente sabe, eu principalmente sei o quanto uma mulher vale. Tanto é que eu fui agraciado com duas mulheres maravilhosas na minha vida. A minha filha e a minha esposa. Sou cercado de mulheres incríveis, você, por exemplo. Então, porque eu, como homem, posso ajudar uma mulher? Mas eu não sou mulher, eu não sinto como mulher, eu não sei o que é os perrengues de uma mulher. Então, não posso falar assim, eu sei o que você está passando. Não. Seria uma coisa absurda da minha parte. Porém, eu tenho uma visão de homem. Eu olho para a mulher, enxergo as potências que muitas vezes vocês mesmas escondem de vocês. E eu olho para uma mulher e eu vejo aquilo. Então eu consigo ir lá buscar, colocar no espelho, parafraseando você, e falar, olha, é você. E aí, muitas vezes a mulher se reconhece. Porque ela se coloca atrás daquela capa de eu preciso ajudar, eu preciso isso. Então precisa ter alguém de fora que não pensa como mulher, que não sente como mulher, mas que admira profundamente a mulher. Para olhar para você, para olhar para a mulher e falar, olha o quanto de valor que você tem e não está vendo. Então este meu olhar mais clínico, não romantizado, não igual, porque eu não sou igual. Eu não tenho como sentir a mulher. Então você é melhor que a mulher? De forma alguma. Mas eu consigo fazer você ser melhor do que você. Com as técnicas que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho, com a expertise que eu tenho. Sim, consegue. E mulheres que estão assistindo, que assistirão esse vídeo em um momento da vida, vocês conseguem imaginar quão poderoso é um recurso desse? Nós, com toda a nossa sabedoria, nossa inteligência, nossa expertise, ter uma visão de alguém que está do outro lado. Na verdade, todos nós estamos do mesmo lado, gente, mas teoricamente, né, alguém que tem uma visão completamente diferente. Uma pessoa que muitas vezes a gente tem por inimigo, tem por... não, mas ele pensa diferente. O pensar diferente que vai nos enriquecer. É o pensar diferente que vai fazer a gente crescer e ter essa visão privilegiada de alguém que está numa outra posição, pode trazer ferramentas que você jamais pensou em ter. Então, recomendo fortemente, busquem o nosso querido amigo coach, Wagner Araújo. Opa! Eu sei o seu nome, tá? Foi assim, um lapso, olha só. Para que você possa se reestruturar e percorrer esse caminho de forma muito mais assertiva, mais rapidamente. Particularmente eu, depois da depressão, eu demorei quase uma década para chegar onde eu estou hoje. Porque, infelizmente, eu não tinha o conhecimento sobre o quanto pessoas, como o Wagner, por exemplo, pode nos auxiliar para que a gente reduza esse tempo de sofrimento. Então, Wagner, pode dar as suas configurações finais, as suas considerações finais, por favor. O maior problema, e aí eu vou desconstruir uma ideia, que é assim, todo mundo fala muito da zona de conforto. Porque tem que sair da sua zona de conforto. Mas a zona de conforto é onde você é melhor. É meio contraditória essa ideia. Então, qual é a minha proposta? Eu vou te ajudar a ficar de fora da sua zona de conforto um tempo, em desconforto, para fazer com que a sua zona de conforto seja maior. Ou seja, propor para você sair de uma casa pequena para uma casa maior, construindo ela de fora para dentro. Muito
Muito obrigada, agradeço imensamente por essa aula breve que nós tivemos e conheçam o meu trabalho como mentor de gestão de comunicação, o trabalho do nosso querido coach, que nós temos muito a oferecer juntos. Os outros a gente sempre vai mais longe. É isso. Opa. E para enxergar agora, gente, calma, tá? Calma, que eu já desliguei. Encerrar a transmissão aqui. Eu espero que você tenha curtido este bate-papo tanto quanto eu curti. E se você ainda não curtiu esse episódio, aproveita, curte. Se você não está inscrito, se inscreva e já compartilha e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. A Débora é mentora de essência e propósito. No episódio 28, eu falo sobre mentoras e mentores. Se você ainda não assistiu, corre lá. E eu queria te falar que você não veio ao mundo a passeio. Porque enquanto você estava fora do mercado, você não estava passeando. Você estava evoluindo e se aprimorando no verdadeiro campo de batalha. Então, aproveita, volta para o mercado e mostra o quanto você estava fazendo falta com toda a sua expertise e agora numa versão mais aprimorada. O episódio de hoje do Mulheres e Carreiras fica por aqui. Até a quinta-feira. E se você não curtiu esse episódio, aproveita, curte e compartilha.